Olá, amigos! Vamos fazer um pequeno estudo do Livro dos Espíritos, das questões 614 a 618. É o livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 1. Aqui esse trecho tem por título A Lei Divina ou Natural. Então, na questão 614, Allan Kardec pergunta: que se entende por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz, senão quando se afasta dela, das leis de Deus. E Miramês, o espírito, com a psicografia de João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita, faz comentários do Livro dos Espíritos. E ele diz que o sofrimento da humanidade é decorrente do afastamento das leis de Deus. O homem conhece as leis de Deus mais por intuição, está lá na sua consciência. Quando Jesus disse batei e abrir-se-vos-á, significa bater às portas espirituais, ou seja, ter o interesse em aprender, o esforço em melhorar-se, orar e vigiar, fazer a vontade de Deus e a sua justiça, e o resto virá por acréscimo de misericórdia divina. Se queres compreender a vontade de Deus, diz o Miramês, basta analisar pacientemente as obras da criação. Basta conhecer-se a si mesmo para não negar a força soberana que nos dirige e protege. Questão 615. A lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. E explica Miramês. As leis de Deus são eternas, são imutáveis, não mudam, não progridem, porque a lei de Deus rege tudo e todos, inclusive a própria lei do progresso. A sua configuração espiritual é a mesma em todos os tempos, em todos os mundos. Nós é que vamos despertando espiritualmente. Deus fez tudo perfeito desde o princípio das coisas. O que chamamos de evoluir ou progredir é sinônimo de despertar espiritual. É aparecer em nós o reino de Deus, dentro de nós. Questão 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Olha que interessante essa pergunta de Allan Kardec, né? E a espiritualidade responde: Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. E Miramês diz: Deus não se engana. As leis naturais são eternas. Agora, as leis dos homens são transitórias, mudam com o tempo. As leis dos homens são inumeráveis, né? Conforme a época, o local, estão sempre mudando, sempre se atualizando, porque o homem também evolui nos seus conhecimentos, na sua moralidade. O ser humano não sabe tudo, diz o Miramês, ele é um copista, ele copia, os homens se inspiram nas leis naturais. Tanto, né, que o avião é a cópia da forma do corpo de um pássaro, o submarino de um peixe, então o homem é um copista. Questão 617. Os objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria,
O homem de bem estuda as da alma e as pratica. É dado, pergunta Kardec, ao homem se aprofundar em ambas, né? Nas leis divinas e nas leis naturais, né? Sim, mas uma só existência não é suficiente. E tem uma nota aqui de Allan Kardec que ele diz que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito. Se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado. Então, desde a época em que éramos primitivos até hoje, em que somos civilizados, evoluímos muito pouco diante de um ser que já atingiu a perfeição. A mais longa existência possível é insuficiente e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Então, tem gente que vive 100 anos, mas tem gente que vive 10. Então, a maioria diz aqui vive menos, porque menos, né, de 100 anos, porque no século XIX, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, o tempo de vida ainda era muito mais curto do que hoje em dia. E continua o comentário de Allan Kardec. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem em si mesmo e em suas relações com Deus e com seu semelhante. Elas compreendem as regras da vida no corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Então, as leis divinas, tanto as leis que regem o mundo físico como o mundo espiritual, abrangem tudo. Miramês explica, então as leis divinas estão divididas em físicas e morais. Quando nós reencarnamos, nós vamos adquirindo aprendizados, quiçá muitos aprendizados, e vamos compreendendo melhor as leis de Deus. E o cumprimento das leis mostra a maturidade do espírito. O sábio estuda as leis da natureza, os cientistas. O santo estuda e pratica as leis da alma, os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos dos líderes espirituais. Questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Essa pergunta é muito interessante, né? E os espíritos dizem, a razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Aí o Miramês fala que Deus é só um, né? Para todas as humanidades de todos os globos que existem no universo. Por isso que as leis naturais são as mesmas para toda a criação, mas o que acontece é que elas se expressam em cada mundo de acordo com a evolução dos seres que lá habitam. Porque as leis de Deus estão em cada criatura, mas as interpretações que fazemos das leis de Deus são diferentes conforme o nosso grau de evolução. O Livro dos Espíritos fala: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo, ou seja, adequadas ao grau de progresso dos seres que lá habitam. Porque as leis de Deus são imutáveis, são as mesmas em todos os mundos, né? Mas há mudança de interpretação dependente do grau de evolução. As leis vão se expressando cada vez com mais nitidez, de acordo com o grau de maturidade do indivíduo. Conforme evoluímos, as leis divinas vão ficando mais visíveis, mais reais. As leis físicas regulam o movimento, as relações da matéria bruta, a química, a física, a astronomia. Tudo isso pertence ao domínio da ciência. Mas as leis morais regulam a relação do homem com Deus e com seus semelhantes. E por isso compreendem as leis da vida e as leis da alma. Todos podem conhecer as leis de Deus, mas nem todos as compreendem. Os que compreendem
são os homens que querem procurá-la. E conforme o homem evolui, aumenta também essa compreensão entre o bem e o mal. Porque a lei é uma norma, um preceito, um princípio, uma regra, é uma obrigação imposta pela nossa consciência e pela sociedade, no caso das leis humanas. Do ponto de vista filosófico, lei é um princípio que deve guiar a ação humana, a nossa ação do homem, com o fim de dotar-nos de caráter moral. E a lei divina ou natural abrange todas as circunstâncias da vida, porque os homens necessitam de regras precisas para o bem viver, o bem conviver. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas às interpretações. Por isso que existem as leis. Então, um resuminho aqui de tudo isso. Assim, quem traz é Miramês. As características fundamentais das leis divinas são eterna, imutável como o próprio Deus, questão 615. É a única verdadeira para a nossa felicidade, questão 614. Todas as leis da natureza são divinas, pois que Deus é a causa primária de todas as coisas, questão 617. As leis divinas são apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam, questão 618. Todos os espíritos, encarnados e desencarnados, estão submetidos à lei natural que governa o universo. Vamos ver o que nos diz a benfeitora Joana de Ângeles em Estudos Espíritas, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela diz que todas as criaturas têm consciência da lei de Deus, sabem o que necessita para a própria felicidade. Os desmandos a que se entrega, o homem, os abusos que perpetra, os excessos a que se expõe, não lhe permitirão tranquilizar-se. Porque inscrita na consciência, aquela lei superior a seu turno, no momento justo, convocará o infrator ao reajuste, de que ninguém se furta. Então, tem mais uma questão muito interessante, de que o entendimento das leis divinas passaram por 3 períodos fundamentais na história da humanidade. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo concluirá. Moisés trouxe o Decálogo, também as leis civis, disciplinares necessárias àquela época, são pilares da verdade, são os princípios morais universais. Jesus, trazendo a Boa Nova, é o nosso guia, o nosso modelo. Ele viveu e ensinou a mais pura lei de Deus. Em Mateus 5, versículos 17 e 18, nós lemos uma fala de Jesus, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um único i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Ou seja, Jesus deu cumprimento, cumpriu as profecias que anunciaram a sua vinda, trouxe uma nova dimensão ao Decálogo, trouxe um verdadeiro sentido, adaptando-o ao grau de adiantamento dos homens. E o ponto mais alto da lei divina é o amor. Como diz Mateus, no capítulo 22, versículos 37 e 40. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não modificou os 10 mandamentos, mas acrescentou
a sublime lei do amor, a única que nos leva à paz, à felicidade. Joana de Ângeles fala: amar o próximo como a si mesmo é a pedra fundamental da felicidade. Como Jesus ensinou, né? Cada um possui o que doa. E o Espiritismo é a chave que tudo explica, desenvolve e explica de uma forma muito clara para todos, né? Os que quiserem aprender o que foi dito de forma alegórica, porque Jesus ensinou muitas coisas por parábola e também no Apocalipse, né? Tem muita simbologia. E o Espiritismo é presidido por Jesus, que também preside a regeneração da Terra, a implantação do reino de Deus na Terra. E como o verdadeiro cristão deve vivenciar as leis divinas? Quem nos responde é Rodolfo Caligares no livro O Sermão da Montanha. A lei foi dada aos homens para uni-los por um mesmo ideal, o amor. Ninguém sonha com o paraíso antes de haver aprendido a amar a Deus e ao próximo. Como Jesus mesmo disse, né? Nenhum i, nenhuma vírgula será omitido antes que tudo seja realizado. Enquanto não cumprirmos todo o nosso aprendizado, nós não conquistaremos a plenitude do reino de Deus em nossos corações, a perfeição. Muita paz, muito obrigada, amigos.